Pedro está falando sobre o comportamento de nós como cristãos, principalmente no tema submissão. Então ele vem aqui falando a respeito desta ética nos relacionamentos como cidadãos, respeitando as autoridades, como patrão ou empregados, e agora a questão da família, tratando principalmente marido e mulher. 1 Pedro, capítulo 3. Vou ler até o versículo 7. Provavelmente nós vamos estudar apenas os 2 primeiros versículos nesta noite. Mas vamos ler essa parte que fala sobre família. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, o coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, os irmãos perceberam que nós vamos ouvir aqui sobre o marido e sobre a mulher, mas se dedica 6 versículos para as mulheres e 1 versículo apenas para os maridos. A explicação direta aqui é que na questão mulher, culturalmente, havia-se mais dificuldades de se entender o que se deveria fazer, principalmente aqui vocês perceberam que está falando de uma mulher cristã, principalmente com um marido não cristão. Então, como ela deveria lidar com essa situação? Ela não poderia simplesmente dizer, agora eu me converti, chegar, agora você já não mais é aquela pessoa em qual eu vou me submeter, porque o submeter naquela época era algo muito sério em relação a algumas questões, como o marido, ele tinha uma religião, a mulher deveria seguir aquela religião do marido, e havia muita perseguição e muito preconceito em relação às mulheres. Então ficava difícil para ela entender até onde que ela deveria ser submissa, aonde não. Basicamente está relacionada a essa questão cultural, por isso que o texto é mais extenso aqui em relação às mulheres. Mas como nós vimos, a ideia sempre é de sermos servos uns dos outros, de cuidar, de viver a vida num relacionamento sempre obedecendo, respeitando uns aos outros. Se nós continuássemos a ler aqui no texto, o versículo 8 diz finalmente, sede todos de iguais ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou seja, sejam todos, a ideia de um relacionamento saudável, sem uma
disputa, sem uma briga. Mas vamos lá então, a questão do versículo 1. Nós vamos versículo por versículo, como nós temos feito. Primeiro, a submissão da esposa. Atitudes de uma mulher cristã. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A primeira coisa que a gente vê aqui é que aqui não é mulheres, se vocês quiserem, mulheres, estou te dando uma dica, mas mulheres, sejam submissas. Sede vós submissas. É uma ordem, é um mandamento. E nós daí já tiramos esta ideia. Se o Senhor está mandando, não somos nós que temos que questionar qualquer coisa. E quando uma mulher não é submissa ao seu marido, mais do que estar desrespeitando o seu marido, ela está desrespeitando ao mandamento de Deus. Mas o grande problema é que essa submissão, ela é mal entendida. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Se for nos pedido para falar. Fale o que é ser submisso, mulher submissa, o que é isso? Então, por isso que nós vamos estudar hoje, para a gente aprender um pouquinho mais e para relembrar um pouquinho de coisas que quando eu reli aqui, quando eu estudei novamente, eu lembrei algumas coisas que a gente já estuda e às vezes esquece. A palavra submissão, ela é um termo que significa sob uma hierarquia. Nunca a ideia de submissão é uma ideia de inferioridade. Então já começa aqui, né? Não é inferioridade, não é uma obediência, né? Mais abaixo nós vamos falar sobre isso. Uma obediência sem pensar, mandou, eu faço. Mas é uma hierarquia. Baseado no quê? Baseado no que é o casamento. O casamento é uma união, os dois se tornam uma só carne. E essa união, desde a criação da mulher, lá nós lemos, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de submissão, então, é uma ideia de parceria. Parceria. Homem e mulher, no sentido do casal, né? Marido e mulher, eles vivem uma parceria. Andar junto, ajudar um ao outro. E é como se a mulher pudesse olhar para o marido e já perceber no que ela pode ajudá-lo, no que ela pode auxiliar, para que eles possam andar juntos. E aí a gente percebe esta ideia de submissão como algo que faz parte de uma forma de viver, para que as coisas possam ter esse dar bem, né, em relação à vida e ao casamento. Mas aqui acho que a gente vai responder muitas das respostas do que é submissão na nossa continuidade aqui. Primeiro dizendo o que não é submissão. Não é submissão e inferioridade. Eu gostei muito aqui do estudo, do comentário que eu li, o reverendo Hernandes, que ele trouxe à memória um versículo de 1 Coríntios 11:3. E esse versículo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que a gente vê nesse versículo? Que Deus estabeleceu essas hierarquias que nós acabamos de falar. Na criação, Ele estabeleceu, vamos dizer assim, níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. Hierarquias. E aí o que eu disse que eu achei interessante do comentário é que diz lá o seguinte: em nenhum lugar das Escrituras diz que Jesus é inferior ao Deus Pai, mas diz que Cristo era submisso, se submeteu ao Pai. Jamais se torna inferior só
porque se submeteu. Então, essa ordem hierárquica, a gente vive com ela em relação à própria vida, né? Nós temos mais uma questão de ordem, de organização. Um time de futebol tem um capitão, tem aquele que vai falar com o juiz. A pessoa que bagunça, todo mundo vai falar com o juiz. Nós estamos aqui nessa hora, nessa noite, tem uma pessoa que está dando a aula, e as outras estão ouvindo. Não é um momento em que todo mundo, não, vamos falar todo mundo ao mesmo tempo. Em relação ao marido e à mulher, nós encontramos essa ordem bíblica que fala a respeito de que a mulher deve ser submissa, ou seja, deve, nessa parceria, auxiliar e se submeter a certas questões para que o casamento possa concorrer, possa ir bem. Mas vamos lá. Submissão também não é subserviência, palavra que fala de ser servo. É um despojamento voluntário. A mulher é submissa de forma voluntária, ela não é obrigada no sentido de que ela tem que fazer qualquer coisa, não é uma resposta cega sem limites, né? O marido se chamá-la para cometer um crime, vamos lá, eu sou submissa, não. Aí a gente lembra lá de Atos 5, 29, quando fala antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu achei curioso aqui, no comentário falava a respeito do exemplo de Abraão e Sara. Lembra lá em Gênesis 12, 10 a 13, quando Abraão no Egito orientou Sara a mentir, dizendo que ela era sua irmã e não sua esposa? E o texto, o comentário diz que ela pecou em aceitar, em ser submissa nesse aspecto. Porque em lugar algum, a Bíblia fala que nós devemos transgredir a verdade. Então, se o seu marido fala, olha, mente lá, né? Lá não sei aonde, lá por isso. Você pode sim, não, isso aí não, eu tenho que ser submissa a Deus, a verdade. Eu não vou mentir só porque meu marido falou que eu devo mentir. Então não é nesse sentido, né, de ser serva sem qualquer resposta ou qualquer ideia, mas diante da palavra. Uma outra coisa que eu sempre acho importante a gente lembrar, quando fala que mulher não seja sujeita ao homem, mas ao seu marido. Não é isso que diz aí o texto? O texto está para quem está assistindo, acompanhando, aqui também, né? O texto fica aqui atrás. O texto está aqui para nós, projetado, e diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Muda o conceito, porque quando a gente ouve falar, não, esse negócio de submissão está errado, a mulher não tem que ser submissa ao homem, a gente fala, realmente, a mulher não tem que ser submissa ao homem, está errado quem fala isso. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não ao homem simplesmente por questão de gênero, feminino, masculino. Mulher não é inferior, não é diferente. Quando tem lá na criação, foi criada a imagem e semelhança de Deus, eles são criados iguais, não há diferença. A mulher é criada à imagem e semelhança de Deus tanto quanto o homem, Gênesis 1, 27. E tem um outro texto que fala a respeito dessa vamos dizer assim, unidade, dessa mesma questão, né, dos dois serem iguais, mulher e homem, lá em Gálatas 3, 28, de Sarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. O homem é mais, a mulher é... Não existe essa separação. E a gente percebe que aí entrou a polêmica, né? O tema, mulheres submissas. Entrou a polêmica e a falta de informação. Porque pode haver tanto tendências machistas como tendências feministas. Machistas, o homem entendendo que a mulher então deve ser submissa, a mulher não pode falar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo.
feminista, dizendo não, isso não existe mais, foi abolido. Vamos ver um pouquinho como um exemplo disso? Um exemplo é a má interpretação de 1 Coríntios 14, 34 e 35. Um exemplo de machismo. Lá Paulo fala sobre a mulher ficar calada. Mas Paulo não está proibindo as mulheres a exercerem a fala, mas sim a exercerem autoridade sobre o marido. Porque o texto, se você olhar assim, é realmente meio assustador, né? Olha o versículo 34, 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Percebem aqui a ideia? É uma mulher com seu marido. E ela poderia, de certa forma, estar tirando a autoridade do marido se ela intercalasse, falasse alguma coisa. Então, era para que ela respeitasse o marido nesse sentido. Nós não vamos nos prolongar, nos estender na explicação do texto, mas o texto ele tem que ser não visto como peça única, ou dois textos, você tem que olhar na escritura inteira. E existem outras passagens que falam sobre as mulheres profetizando, que profetizar aqui no sentido de pregar a palavra. Tem mais um texto, 1 Timóteo 2, 11 e 12, que fala: a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Vocês viram que nas duas aparece a palavra submissão? Ela está relatando a submissão ao marido. Não permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, mais uma vez, a oportunidade deveria ser ao marido, para que não ficasse aquela cena que ela estava se colocando na frente ou não sendo submissa ao seu marido. Mas se tivesse só textos desse jeito, a gente poderia dizer não. Então na Bíblia, a Bíblia fala que a mulher não deve falar na igreja, que ela não deve pregar. Mas olha o texto, por exemplo, de Joel, capítulo 2, 28. Acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, homens e mulheres. Ainda Paulo, em 1 Coríntios 11, 5, diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada ou rapada. Repare que às vezes a gente para e olha mais na parte que está falando do véu, mas está falando de uma mulher que profetiza na igreja, ora na igreja, profetiza. Olha, ela não tinha que ficar calada? Então, o contexto daquela passagem que eu disse que a gente não vai se aprofundar, mas se você ler todo o contexto lá, está falando a respeito de uma mulher que tiraria a autoridade do marido. Ela deveria ficar calada para não tirar a autoridade do marido. E não que a mulher tem que ficar calada, não pode pregar, não pode falar. Às vezes existem algumas restrições, e a gente, até na nossa igreja, tem uma certa polêmica em relação a isso, a questão da pregação, mas a explicação dada por que o homem que prega, é porque havendo um homem, havendo um pastor, que se dê a honra ou a autoridade para esse pregar, e não a mulher pregar no lugar, né? Então a gente não vai entrar também nesse detalhe. Já teve reuniões do Supremo Concílio, Pedro lembra disso, né, Pedro? Em momentos que se discutiu esse assunto, então é um tema meio que polêmico. Por exemplo, tem igrejas que tem missionárias mulheres, então elas são proibidas de pregar? Não, elas podem pregar sim. Mas a nossa igreja presbiteriana
tem uma certa dificuldade em ceder o telefone, em ceder o púlpito para as mulheres em relação a se tenham um pastor, se tem um outro para pregar. Mas fica claro que não é proibido. Esse texto aqui que eu estou lendo, né, no comentário, ele vai exemplificar muito bem isso, que as mulheres podiam e podem sim falar. São professoras da escola dominical, podem trazer estudos e podem também participar. Dei um exemplo do machismo. Vamos dar um exemplo do feminismo. O feminismo, lembra o texto que eu li há pouco em Gálatas 3, 28? Algumas pessoas pegam esse versículo e fazem dele como se um mandamento de Jesus para que não houvesse mais a diferença ou a necessidade da mulher ser submissa ao marido. E já mistura tudo, né? Porque aí a pessoa fala, não, a mulher não tem que ser submissa ao homem, como se a Bíblia falasse isso. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala submissa ao marido. Gálatas 3, 28. Sarte, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto. Pode colocar o versículo. Nem homem nem mulher, portanto todos vós sois um em Cristo Jesus. Então qual que é o argumento? O argumento aqui dizendo que, como aquele texto de Paulo que manda a mulher ficar calada, aquilo lá é só para a época, naquele momento, para aquela cultura. E é complicado isso na Bíblia, irmãos, porque existem coisas culturais e existem coisas que chegam até hoje. E existem coisas que são adaptadas. Por exemplo, nós acabamos de falar da questão do véu lá. Era uma questão cultural. Aqui na nossa cidade a gente não usa véu, então é uma questão diferente. No nosso tempo, quase que não se usa véu. É uma ideia que a mulher usava véu no sentido de mostrar a sua pureza, etc, etc. E é como se fosse uma parte de uma vestimenta, né? A nuca não podia ficar aparecendo, coisas assim. Mas a gente entende que nem tudo, você não pode aplicar isso, não. O negócio de submissão é cultural. Aí a Bíblia, tudo que você não quer que sirva para hoje, você fala que é cultural. A ponto de se falar, não, aquela história de homem e mulher lá é cultural também. Hoje nós estamos modernos aqui, né? Não existe mais isso. Então eles alegavam que, da mesma forma que não existe mais judeu, liberto, escravo, homem, mulher, tudo é tudo igual. Tudo foi cancelado em Cristo. Mas se a gente olhar bem o texto, a gente vai perceber que Gálatas, aqui, ele está falando, Gálatas 3, 28, ele está falando sobre como os homens são justificados pela fé, assim como as mulheres. Então já não existe mais, ou seja, um judeu, um grego, um escravo, um livre, um homem, mulher, todos são convertidos em Cristo. Não se converte o gentio só, o judeu só, não tem um povo, só homem, só mulher, mas todos são um em Cristo. Então não está falando de submissão aqui. A esposa continua sendo submissa ao marido, como os ensinamentos de Paulo, como os ensinamentos de Pedro. A submissão da esposa ao marido é exemplificada, e aqui no 3, lá de novo, 1, sede vós igualmente submissas. Só pegando essa palavra igualmente. Igualmente a quê? Igualmente a Cristo. O exemplo de Cristo. Lembra que nós falamos há pouco? Cristo, ele foi submisso a Deus, a ponto de morrer na cruz. Teve um momento que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. Que submissão enorme é essa? Então, mulheres, como Cristo foi submisso? Cristo foi submisso, vamos dizer assim, não foi contrária àquilo tudo, que o Pai é perfeito, né? Não foi contrária a essa questão, sempre foi submisso.
Assim como Jesus foi submisso à vontade de Deus, a esposa deve seguir o exemplo. Ainda no final do versículo 1, iniciando o versículo 2, lembra que eu disse que esse texto, ele principalmente está relacionado ao contexto de um marido não crente? Então aqui diz o seguinte: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra honesto comportamento cheio de temor. Marido não crente, eu devo abandonar? Eu devo me separar do meu marido? Esse questionamento foi feito. Agora eu vou seguir só a Cristo? E Pedro está... não ganhá-lo à força e nem por muitas palavras, mas ganhá-lo pelo seu testemunho. Quando ele diz aqui sem palavra alguma, não significa que a salvação pode acontecer sem palavras. A salvação vem por meio do Evangelho. Mas não é aquela mulher que vai ficar 24 horas falando para o marido: agora eu me converti, você tem que ir para a igreja, é a igreja, não sei o que, e pregando e ensinando e falando, né? Porque mais do que as palavras dessa mulher, as atitudes dela vão dizer que Jesus afeta, que Jesus muda, que Jesus abençoa a vida. O que Pedro recomenda então é um testemunho coerente de ser uma nova criatura. A submissão da esposa já é um testemunho. A forma que ela se compõe como submissa já é um grande testemunho. E a sua vida, que a gente vai ver aqui para frente, ela é um grande testemunho. Os maridos observando o quê? As atitudes da esposa. O marido observa, a mulher observa também, acho que a mulher observa mais, né? Mas o marido observa. Ele ia ver nas atitudes dessa esposa a diferença. Vamos um pouquinho mais aqui. Qual era a principal diferença que Pedro vai falar? O que acontecia que naquela época as mulheres não trabalhavam como hoje. Geralmente elas ficavam mais somente em casa. E as mulheres que tinham uma condição, o que elas iriam fazer? Comprar roupas, comprar vestidos, se arrumar o cabelo. E Pedro vai pegar bem nesse sentido. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. No lugar de seguir o exemplo das mulheres da sociedade, elas deveriam seguir o exemplo das mulheres da Bíblia, das mulheres santas. Então, o que diz aqui? Não sigam esse modelo. Aqui não está dizendo que a mulher cristã ela tem que não se cuidar, né, ser relaxada, mas tem que encontrar um equilíbrio entre o exterior e o interior. A mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, né, ela reconheceu que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o que diz aqui? Não seja o adorno da esposa o que é exterior. A palavra adorno, ela é uma palavra que significa cosmético. A ideia de um universo ordenado em oposição ao caos. Achei interessante, né? Essa ideia de cosmético, vem de cosmo. Então o adorno vem de cosmético. Colocar em ordem, né? O que não está muito bom, vamos dar uma arrumadinha aqui. O adorno. 3 exemplos: cabelo, joias e roupas. Vamos mais rapidinho aqui. Cabelo, frisado de cabelo, penteados extravagantes. As mulheres mais ricas colocavam pedras preciosas, coisas assim no cabelo. E aí evidenciando, né, a sua beleza, ostentando. Adereços de ouro.
colares, brincos, braceletes. Ah, não pode usar brinco, não pode. Não, o problema é um brinco, mas é um monte de brinco, um monte de pulseira e tudo brilhantes, ouro, diamantes e tudo mais. O problema não é o uso, mas é o abuso. Aparato de vestuário, roupas. Naquela época, né, roupas luxuosas, vestidos para ostentar, como se fosse uma passarela. Não beleza externa, mas beleza interna. De 4 a 6 aqui, nós vimos, seja porém o interior, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo. O que significa esse homem interior? É mulher, está falando da mulher, mas está falando de cuidar do interior. Olha que interessante que diz aqui, no versículo 4. Homem interior, coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus não vê apenas o exterior, Deus vê o quê? O coração. Então, se você está lá cheio de roupas bonitas, joias, penteados, mas o seu coração não está bom, Deus vê o coração. Agora, se você nem tem tantas joias assim, e condições de comprar tantas roupas e fazer penteados, é de grande valor diante de Deus. Você continua sendo de grande valor diante de Deus. E saiba que diante do seu marido também. Porque olha o que diz aqui. Ele diz alguém de espírito manso e tranquilo. Se você perguntar para o seu marido, você quer uma mulher mansa e tranquila? Ou uma mulher que gaste muito com maquiagem, vestidos? Só gastar aí já, né? Uma mulher muito bonita, muito maquiada, digamos assim, não é o mais importante. Muitos casamentos são desfeitos e essas mulheres estão lindas, na academia, né? Todas magras e todas bem arrumadas, mas o que estragou foi o interior, não só da mulher, nós estamos falando da mulher aqui, tem que falar dela. E uma mulher que não seja humilde, que não seja, como diz aqui, uma mulher tranquila, mansa, olha as palavras, um espírito manso e tranquilo. Olha, aquela mulher rixosa, aquela mulher brava, pode ser bonita, mas não dá muito certo. Ao invés de seguir o exemplo do mundo, siga o exemplo de Deus. Assim também foi, ele diz aqui, as mulheres, pois assim também, versículos 5 e 6, pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mulheres, sigam bons exemplos. A mulher virtuosa lá de Provérbios, as mulheres santas da Bíblia, as mulheres de hoje. Quais que eram as marcas dessas mulheres? Versículo 5 diz, elas esperavam em Deus, mulheres de fé. Versículo 5 ainda fala que eram submissas ao seu próprio marido. Sigam o exemplo. Sigam o exemplo. Sejam submissas. Versículo 6 fala que praticavam o bem. E não temendo perturbação alguma. Não eram mulheres medrosas. Mulheres corajosas. Essas são as mulheres. Bom, eu não vou gastar agora 2 minutos para falar dos homens, né, que as mulheres vão ficar bravas, né? Embora seja um versículo, a gente vai deixar para a semana que vem. Semana que vem tem a semana de oração, depois a gente fala do versículo 7 e segue um pouquinho mais. Mas, em resumo, irmãos, a gente entende a importância da família. O texto veio falando sobre as autoridades, veio falando sobre o trabalho, e agora fala sobre a família. E quando se fala sobre família, a importância do marido e da mulher, do casamento. Você vê que ele não tocou em outro assunto, não falou de filhos, não falou de mais nada.
mas falou em primeiro lugar do casamento. O que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, como deve ser esse casamento. E a gente precisa rever esse conceito. Eu sei que quando se fala de mulheres submissas, infelizmente, a gente vai falar dos homens na outra semana, né? Mas infelizmente, muitos homens estão quase que acomodando, fazendo quase que necessário a mulher mandar e dirigir tudo, porque não tem homem que faz, né? Não tem homem que dirige, não... Você submissa a quem? Aquele do sofá lá, né? Então, infelizmente, é isso. Mas, mulheres, a Bíblia não fala que você tem que ser submisso ao marido perfeito, ao marido que te ama, né? Sejam submissas ao vosso marido. Como nós falamos, não necessariamente também em tudo, no sentido de que se há algo que é contrário à palavra, isso você não deve ser submissa. Mas a gente volta um pouquinho nesse assunto, porque aí, encaixando os dois temas, né, marido e mulher, dá para a gente concluir melhor. Senão nós vamos demorar muito tempo e aí não é o nosso propósito. É um estudo de sequência, a gente vai seguir em outro momento.